está no capítulo, está na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Para quem está conhecendo a doutrina espírita agora, está começando a frequentar casas espíritas, se interessou, o Livro dos Espíritos dá o pontapé inicial para o surgimento da doutrina espírita. Ele foi publicado em 1857 e a gente contabiliza o nascimento da doutrina a partir da publicação desse livro. Lógico que a doutrina surge com o movimento, com o surgimento das mesas girantes, que as mesas andavam pelas salas, davam batidas e sinalizavam letras, sim, não, e a partir daí é que Kardec e outras pessoas foram estudando, se interessando, codificando e organizando as revelações dadas pelos Espíritos. Então a doutrina ela nasce com a publicação desse livro dos Espíritos. É um livro de perguntas e respostas, são 1019 perguntas a respeito de vida, morte, paz, saúde, guerras e outros assuntos que faz com que nós tenhamos uma visão geral do que é essa doutrina espírita, que é religião, é filosofia e é ciência, mas fica um pouco esquisito. Mas como assim? Uma coisa que é três coisas? É porque tem um lado religioso, um lado filosófico e um lado científico. Científico porque você pode repetir os fenômenos de revelações, de mensagens. Filosófico porque você busca conhecer e se torna curioso e tem que ler, tem que estudar. E a questão, essa face religiosa, é porque a doutrina espírita ela surge para reafirmar o Cristo, para reafirmar a existência de Deus, para reafirmar a nossa filiação ao Pai. Então tem essas três faces dessa doutrina, que é religião, filosofia e ciência. Essas quatro partes do Livro dos Espíritos são divididas em as causas primárias, o que é Deus, o que somos nós, de onde viemos, para onde vamos, o mundo dos espíritos, as relações que nós, encarnados, viventes, com corpos físicos, temos com o mundo espiritual, com as pessoas que não têm mais corpo físico. A terceira parte que trata das leis morais, que é o nosso ponto de estudo hoje, e a quarta, que fala das esperanças e consolações. Seremos felizes, infelizes? Existe punição? Existe castigo eterno? Existe castigo divino? Isso está lá na última parte. Mas o que nos interessa hoje é a lei de conservação. E se nós imaginarmos assim, como surgiu esse tema para ser estudado, a gente vai lá na questão 647 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para os espíritos o que eles acham da divisão da lei de Deus, da lei natural, em 10. E os espíritos dizem, olha, essa divisão é feita por Moisés e é bem interessante para vocês estudarem. Então, os espíritos, Kardec diz que a divisão da lei natural se faz dessa forma: lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, lei de sociedade, progresso, igualdade, e a lei que resume todas as outras, que é a lei de liberdade, lei de liberdade, e a última, que reúne todas as outras, de justiça, amor e caridade. Essa reúne as demais, essa reúne a lei natural. E se nós quisermos ainda resumir essas leis, essa divisão da lei natural à lei divina, nós podemos lembrar do Cristo, quando ele é questionado sobre, mestre, qual é o maior mandamento? E ele diz que é amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, mais resumido do que dividir em 10 e estudar a lei divina, é seguir esse ensinamento bem enxuto do Cristo. Então, isso daria para nós vivermos e levarmos uma vida de forma bem harmoniosa. Só que nós temos ainda as imperfeições morais, as imperfeições de compreensão, e nós vamos escorregando aqui e acertando ali, conhecendo Cristo, conhecendo a espiritualidade, lendo, buscando informações sobre como bem viver no mundo. Mas o nosso propósito de estarmos aqui é conhecer para bem viver.
Porque ninguém quer nascer, ninguém quer viver no mundo de uma forma desarmoniosa. Nós queremos saúde, nós queremos paz, nós queremos felicidade no viver. Então, essa é a proposta. Como a pessoa pode conhecer Jesus, como ela pode se tornar cristã e buscar essa felicidade? Então, a doutrina espírita, ela vem com essa proposta. Os espíritos fizeram revelações, mas eles não romperam com a revelação do Cristo. Eles perpetuam o que ele nos trouxe e revelam outras coisas mais. Esse é o propósito da doutrina. Dito isso, nós podemos ir direto para a lei de conservação, que é essa divisão da lei divina. E o que trata essa lei de conservação? É um tema assim difícil de a gente estudar, de ler. Essas questões são do 702 a 727 do Livro dos Espíritos. E os tópicos que tratam esse capítulo eu coloquei aqui no quadro. O primeiro deles é um instinto de conservação. O que Kardec perguntou para os espíritos sobre o instinto de conservação? O que é isso? Os espíritos dizem para nós: o instinto de conservação é aquilo que já nasce conosco e nós temos para nos preservar, para conservar a nossa existência. Porque conservar de quê, né? Nós nascemos e sabemos que vamos morrer. Então podemos viver de qualquer jeito? Não. Nós temos obrigação de utilizarmos essa lei de conservação, cuidarmos da nossa vida física e da nossa vida espiritual para bem viver no mundo. Porque se nós somos humanidade, se nós já estamos conscientes, temos o livre-arbítrio, temos capacidade de escolher várias coisas, essas escolhas não são para nada. Elas têm uma finalidade. Então, tudo que nós fazemos, a forma como nós vivemos, o que nós escolhemos, vai se somando numa bagagem de cada um de nós. Somando para quê? Nós somos um somatório de existências. A existência máxima do espírito é uma só, mas a forma de viver encarnado e desencarnado, nascendo e renascendo, é que são várias. Então nós, enquanto humanos, enquanto seres viventes, nós somos esse somatório de existências. Então, quando nós nascemos, nós temos que aproveitar a existência. E para aproveitar de forma positiva, nós temos que nos conservar bem aqui. Temos que cuidar de nós mesmos aqui e dos outros também, porque nós exercitamos o amor ao próximo, o cuidado do semelhante, a solidariedade, a fraternidade. Então, esse instinto de conservação, o homem tem e os animais também têm. Quando alguma coisa vai cair por cima de nós automaticamente nos protegemos. Quando algo vai ser projetado, nós fazemos um movimento instintivo. Já está em nós essa questão de proteger, de proteção. Então os espíritos nos dizem isso. É necessário para todos os seres que nascem ter esse instinto de conservação. Porque senão, se estivermos diante de um acidente, aí nós não vamos fazer nada, não, porque eu não tenho instinto de conservação. Então não é esse o propósito. Embora saibamos que vamos nascer e também vamos morrer, nós temos que conservar esta vida, porque ela é um instrumento de evolução. A vida física é um instrumento de melhoria do espírito. Esses somatórios que nós vamos fazendo de vidas, vidas, vão fazer com que o nosso espírito esteja mais ou menos, evoluído, porque essas vidas vão se somando e vão demonstrando e modificando o nosso caráter, as nossas possibilidades, as nossas tendências, as nossas aptidões. Então nós estamos em constante transformação. Não há estática na vida do espírito. Nós estamos em constante construção. Construção para quê? Para nosso aperfeiçoamento, a nossa melhoria, para nos tornarmos espíritos perfeitos, puros, um dia anjos, para compreendermos o Pai,
para atingirmos a Deus, para conhecermos o nosso Pai Criador. Hoje nós conhecemos Deus pelos seus atributos. Deus é todo bondade, todo misericórdia, Deus é inteligência suprema. Mas conhecer Deus como Jesus já conhece, nós ainda não estamos nesse ponto. E só chegaremos lá se melhorarmos, se evoluirmos, se nos tornarmos pessoas mais conhecedoras, mais evoluídas. Por isso que nós nascemos tantas vezes. Por isso que nós temos que nos conservar nessas inúmeras existências, para exercitar esse aprendizado. Depois, Kardec passa a perguntar aos espíritos sobre os meios de conservação. Então, Kardec vai perguntar: mas no mundo onde nós estamos, às vezes falta alimento, às vezes falta terra, falta espaço para as pessoas viverem, e os espíritos respondem: alto lá. O mundo, como organização, vocês têm que cooperar para viver bem. E o homem, a humanidade, ainda é ingrata ao reconhecer o que a terra nos proporciona. Então nós somos individualistas, egoístas e não sabemos dividir. Então falta alimento, falta terra e falta o necessário para muitas pessoas, porque outras têm excesso, têm o supérfluo. Então, não é que a terra não proporcione a vida adequada para os seres que aqui vivem, é que nós não estamos sabendo ainda, totalmente, administrar as riquezas que o mundo proporciona. Porque as riquezas do mundo são moedas de troca, são instrumentos de poder, de dominação. Uns países, uns povos dominam os outros pelas riquezas que têm. É o mundo de hoje, guardadas as devidas proporções de consciência, de divisão, de solidariedade, mas ainda predomina esse domínio que os países e os povos exercem uns sobre os outros, botando como peso da balança as suas riquezas. Então ainda falta para a humanidade despertar para essa abertura, para essa divisão de riquezas. Nós vamos chegar lá, mas temos que caminhar para o desprendimento, para o amor ao próximo, para a solidariedade. Não é que o mundo vai ser feito de assistência social. A assistência social é necessária em várias situações, mas as pessoas têm que ter o mínimo para viver. E às vezes as pessoas nem o mínimo têm. Então esse é o nosso problema social atual e até mundial. Não é só aqui que nós temos as desigualdades. Ainda, dentro dos meios de conservação, Kardec vai perguntar para os espíritos. Eu marquei algumas coisas aqui. Ele falou do egoísmo e fala que a Terra é uma excelente mãe. Nós é que não sabemos aproveitar ainda. E ele fala, e o Kardec pergunta: mas e as pessoas que mesmo com todo mundo ajudando, todo mundo fazendo, ela é privada daquele bem, da saúde, do alimento? Por algum motivo a ajuda não chega. Por algum motivo, com todos os esforços feitos, não se consegue ajudar essa pessoa. Os espíritos dizem: nesses casos, pode ser uma prova, às vezes cruel, para os espíritos, e que lhe compete sofrer, e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Ou seja, quando nós vemos situações de muita dificuldade, nós temos a explicação da falta do alcance social, da solidariedade, e temos também a prova que cada um tem por experiência, tem na sua bagagem para experimentar. Então, quando o espírito ele tem débitos do passado que fazem com que ele nasça numa situação de privações, de dificuldade, de pobreza extrema, esse espírito ele sabia que passaria por tais situações, mas ele aceita nascer daquela forma, confiando no porvir, na solidariedade e na ajuda dos próximos que estarão perto dele.
Então, mais uma vez, mesmo que o espírito tenha esse planejamento de dificuldade, cabe à sociedade olhar para o lado e fazer alguma coisa. Então, ainda fica a nossa carência na questão do egoísmo, na falta de amor ao próximo. Os espíritos, eles sempre batem nesse tópico. Nós ainda não olhamos para o lado, nós olhamos muitas vezes para o nosso nível. É o egoísmo que ainda bate muito forte dentro de nós. Nós temos que ir aos poucos rompendo esse sentimento. Então, Kardec fala disso tudo, dos meios de conservação, fala da questão da alimentação, como o homem deve se alimentar na terra, fala dos bens da terra que são direitos do homem para utilizar. Se a terra tem tantos bens, é que a gente não pode usar, não. Porque nós podemos usar esses bens, mas a forma como nós vamos usar é que ainda temos que acertar, para não privar o outro de usufruir também aquele bem que a terra proporciona. E Kardec pergunta na questão 710, nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? E os espíritos dizem, tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza, cada um no seu nível energético, no seu nível vibratório, no seu nível materializado. Por exemplo, nós aqui vivemos na Terra, temos um tipo de alimentação. E a Terra é um mundo de expiação e prova. Imaginemos que existem agora espíritos vivendo em um mundo de regeneração, ou um mundo mais evoluído que o de regeneração. Lá vão ter alimentos adequados àquele padrão vibratório daqueles espíritos. O corpo físico é mais sutil, o perispírito é mais sutil. Eles vão se alimentar, mas de acordo com o padrão vibratório daquele mundo. Isso é fácil de perceber quando a gente lê nos livros, que quando chega no mundo espiritual, as pessoas querem ter os mesmos hábitos que tinham aqui. E dependendo da cidade espiritual para onde formos, a alimentação vai ser diferente. E o espírito vai ter que se adaptar àquela alimentação. Por quê? Porque aqui nós temos que nutrir o corpo físico. No mundo espiritual, o corpo físico pereceu. O corpo físico fica na terra. No mundo espiritual, somos espírito e perispírito. Mas levamos na nossa mente a memória dos alimentos, dos cheiros, dos temperos e desejamos aquilo tudo. Então leva um tempinho para os espíritos se desligarem dessas sensações. Daí os espíritos revelarem a variação de tempo que as pessoas levam para despertar no mundo espiritual. A variação de tempo que as pessoas levam para se readaptar ao mundo espiritual. Existem pessoas mesmo que não reconhecem que desencarnaram. Por quê? Vai depender de quanto nós estamos ligados à vida física, à vida material. Quanto mais ligação com a Terra, quanto mais nós somos brutos no sentido de desconhecimento divino, de desconhecimento espiritual, mais ligados à vida física estaremos. E aí fica difícil de se desligar e partir. Então são necessárias, nesse caso, o que fazer? Porque às vezes nós temos parentes, amigos que desencarnam e as pessoas vão revelando, poxa, eu sonhei com fulano, eu ouvi barulhos em casa, eu acho que fulano está por aqui. O que pode ser feito? Preces, trazer um nome para ser lido nas reuniões de socorro espiritual, para que esse espírito receba essas vibrações de carinho, de amor, e ele seja instruído de que passou o momento, o corpo pereceu, para ele ser acordado de que desencarnou, que o corpo morreu. Então, em muitas situações, isso acontece, porque nós ficamos enraizados na vida física, quando, na verdade, nós temos que pensar lá de cá. Nós temos que nos reconhecer espíritos encarnados, que vamos desencarnar. E se esse momento chegar, que ele seja recebido sem desespero, sem desconhecimento, porque
As certezas do mundo são que a gente nasce e que a gente parte. Quando nós planejamos as nossas existências, nós planejamos as situações mais importantes. Mas ainda assim, quando nascemos, nós modificamos. Porque fazemos escolhas diferenciadas do planejamento no mundo espiritual. Então, tudo depende de como estamos vivendo aqui. Daí a importância de estarmos conscientes, nos conservarmos, para ter uma vida tranquila na vida física, né? Vida material. O outro ponto que Kardec questiona dos espíritos é o gozo dos bens terrenos. Que ele fala, ele já disse, né, que é um direito nosso ter os bens da terra, porque são as riquezas que Deus coloca em nossas mãos para vivermos no mundo. Porque seria muito injusto. Olha, você vai nascer, mas eu não vou te dar os instrumentos de viver. Então nós nascemos e a misericórdia divina nos dá os instrumentos de vida. É a intelectualidade, são os bens do sol, são os bens de alimento, de água, os bens da terra. Então tudo isso é um empréstimo divino para que a nossa vida corra bem. Então a misericórdia divina, para as pessoas que nem acreditam em Deus, poderíamos até questionar, bom, se Deus não existe, quem proporciona essa vida na terra para cada um de nós? Simplesmente o acaso? Seria um acaso muito organizado. Seria um acaso com um grande planejamento. Quando, na verdade, podemos chamar esse acaso de divindade, de misericórdia de Deus, ser supremo, luz. Existe algo, existe alguém coordenando o que nós vivemos aqui. É claro que nós temos uma parte de participação nessa coordenação, porque não somos marionetes de Deus. Nós somos seres criados para nos tornarmos independentes, para nos tornarmos co-criadores de Deus. Vós sois deuses. Por que Jesus disse isso? Porque nós também criamos. Nós também criamos condições de vida. Não só a vida física de ter um filho, mas nós criamos condições econômicas e sociais de existência das pessoas. Alguns de nós geram empregos, outros têm filhos, outros criam pessoas, outros montam empresas. Então, essas formas são formas de criação. Então, nós somos filhos de um pai que nos proporciona independência de construção, de gerar vida no mundo. Por isso que, na doutrina, a gente aprende que a responsabilidade é muito nossa. Não se acredita em demônio como um ser responsável por todo o mal, porque o mal nasce das imperfeições da humanidade. Deus cria condições de nós fazermos boas escolhas, mas o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher, faz com que nós, muitas vezes, tenhamos escolhas equivocadas. E aí nós vamos sofrer com essas escolhas. Mas ainda assim, Deus nos envolve em sua misericórdia, e mesmo com os erros, nós vamos aprender. Porque tudo que nós desajustamos na vida física, na vida material, na vida do espírito, nós vamos reajustar, nesta ou em outra existência, agora ou daqui a 800 anos. Mas nós não vamos chegar até Deus com débitos, com nódulos, com vícios, com imperfeições. Nós só vamos chegar a Deus perfeitos, luminosos e amorosos. É assim que chegaremos ao Pai. Então, nós, enquanto criaturas, também somos criadores. Então, é por isso que Deus deixa que nós nasçamos e aproveitemos os bens da terra, porque somos capazes de aproveitá-los. Se nós imaginarmos em 1700 e hoje, olha quantos avanços nós fizemos na área da educação, na área da medicina, na área de esporte, na área de diversão. Quantas coisas foram desenvolvidas, mas quem desenvolveu? São os espíritos que nascem, renascem, estudam, se programam e trazem progressos para a vida física. Porque não pensemos nós que na vida espiritual nós ficamos passeando lá nos jardins do nosso lar, né, no campo das águas.
Em alguns momentos até sim, mas a gente também trabalha e estuda muito. Os grandes cientistas, eles não nasceram cientistas. Eles passaram inúmeras existências trabalhando a sua intelectualidade para trazer esses conhecimentos para a Terra. E ainda assim, quando eles estavam programando a existência de grandes descobertas, eles estudavam aquele tema, para quando chegar aqui, encontrar facilidade ou caminhos na sua mente para desenvolvimento daquelas ideias, daquelas descobertas. Então, nada é gratuito, nada é 0800, tudo é conquista. Nós vamos aos pouquinhos conquistando. Por que existem crianças que nascem e já sabem ler? Ah, porque Deus quis assim. Não, é porque esse espírito já teve tantas experiências nos campos de instrução, de leitura, que assim que ele se acopla ao corpo físico, aquelas ideias vêm e ele já sabe ler. Mas é porque ele teve experiências anteriores e não porque Deus o privilegiou. Então tudo é conquista, tudo é escalada, não é nada dado de uma hora para outra. Nós conquistamos a nossa evolução. Então cabe a nós reconhecer os nossos vícios, as nossas virtudes e ir procurando acertar mais do que errar. É claro que por sermos espíritos imperfeitos, nós ainda vamos escorregar um bocado, mas isso é natural. Isso é inerente à criatura imperfeita, somos nós. Kardec também pergunta por que nós, já que nós podemos usar os bens da Terra, por que nós temos tanto atrativo pelas coisas materiais, né? Puxa, eu quero tanto aquele carro, aquela casa, a gente deseja as questões materiais. E os espíritos dizem: os atrativos são para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então nós vamos evoluindo, conquistando as coisas e ao mesmo tempo nós vamos domando esse desejo de ter muito que nós temos. E Kardec continua perguntando: mas por que a tentação? Por que fazer isso? E eles dizem: com a tentação é para desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, a tentação, depois vem a razão, e a gente vai domando essa vontade imensa dos bens materiais. Então, é tudo gradual. Então, existem coisas que você quer muito e o outro nem quer aquilo. Existem coisas que o outro quer demais e você nem dá importância. Por quê? Existem os graus de tentação de cada um de nós. Nós somos tentados nas atrações, nas nossas fraquezas, de forma diferente. Cada um de nós tem tendências diferentes. Daí as nossas vontades, desejos de ter, ser, de diferentes formas. Bom, o Kardec também pergunta se a natureza traçou limite a nós gozarmos dos bens da terra. E os espíritos dizem que sim, existe sempre um limite para a gente usar, fruir das coisas que estão aqui. Por quê? Isso é para indicar o limite necessário, até onde nós podemos utilizar e fruir. E eles dizem: mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. É aquela coisa, quando a gente quer uma coisa de forma equivocada, a gente acaba conquistando e sofrendo por aquilo, porque a gente entrou na linha do excesso. Não é mais o desejo de conquistar, a gente ultrapassou. E esse limite, nós acabamos sentindo na pele quando nós sofremos por alguma coisa conquistada de forma equivocada. A seguir, Kardec vai perguntar sobre o necessário e o supérfluo. Como é difícil determinar o que é necessário e o que é supérfluo. Os espíritos dizem: para aquelas pessoas que já são ponderadas, já têm assim muitas existências, o necessário e o supérfluo é tido por intuição. A pessoa sabe, ó, aqui já tá bom.
Mas para quem não tem essa intuição, somente a experiência e a sua própria custa. Conforme a gente vai vivendo, experimentando, é que a gente vai sabendo o limite do necessário. Nós vamos experimentando as situações para saber até onde nós podemos ir. O que é realmente necessário e o que já passou da conta, aquilo que você não vai usar. E Kardec pergunta: que há de se pensar daqueles que utilizam os bens da terra para se proporcionarem um supérfluo? A pessoa tem tanto que já começa a conquistar aquilo que não tem mais necessidade, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. E os Espíritos dizem: esses esquecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Se eu tenho demais e não distribuo essa riqueza, porque quem tem muito, não é porque é para você guardar e esconder, é para você fazer aquela riqueza girar e aumentar, e proporcionar riqueza, bem-estar para outras pessoas. Então aqui ele fala, se a pessoa não faz isso com aquilo que tem, e passa a adquirir coisas inúteis, supérfluas, a pessoa está esquecendo a lei divina. E ela vai sofrer as consequências no futuro das privações que aquela pessoa tenha provocado. Seguindo, Kardec vai falar das privações voluntárias. E Kardec vai perguntar: merece censura o homem por procurar o bem-estar? A humanidade tem que procurar o bem-estar? É claro que tem. É porque aqui é um mundo de provas e expiações, então nós temos que nascer para sofrer. Não. Nós nascemos e vamos sofrer se existirem condições para nós quitarmos dívidas do passado através do sofrimento. O sofrimento não é uma obrigação evolutiva. Gente, muitos espíritas dizem que o sofrimento é obrigatório. Não é. Não é. Nós sofremos pelas nossas imperfeições, mas nós podemos evoluir sem sofrer. Olha que alívio. Quando eu comecei a ler, foi até um livro de Emmanuel que tem isso. Por quê? Lógico que o mundo é de expiação e prova, e nós observamos muito sofrimento, muita dificuldade, mas a regra da evolução não é evoluir sofrendo. O sofrimento é uma consequência dos nossos atos equivocados diante da lei divina. Ponto. Se eu estou de acordo com a lei divina, o sofrimento não vai te alcançar, às vezes diretamente. Você não vai planejar o sofrer. Você vai montar existências, vai planejar situações onde você poderá passar por sofrimentos. Mas, como nós falamos que nada é estático na vida do espírito, nós podemos até planejar uma vida com determinada privação, determinado sofrimento. Mas quando chega aqui na Terra, eu dou uma guinada, determino uma trajetória para o meu fazer, para o meu pensar, e aquela aprovação é modificada. Porque não é a lei de ação e reação. Então, se eu estou atuando no bem, aquele mal que eu fiz no passado, ele vai ser lapidado, contornado, tratado pelo bem que estou fazendo hoje. Nós transformamos os nossos planejamentos diariamente. Os grandes acontecimentos, eles ficam marcados naquele plano que nós fazemos no mundo espiritual, com o nosso anjo guardião, com o espírito patrocinador daquela vida, mas os pequenos detalhes, o dia a dia, isso tudo a gente modifica. Isso tudo pode ser mudado. Então vamos tirar das nossas mentes essa questão de que o sofrimento é obrigatório. O sofrimento está presente nesse mundo porque é um mundo de expiação e prova. Mas ainda assim, existem pessoas que podem nascer e não sofrer para evoluir. Sofrer, a gente acaba sofrendo indiretamente porque você vê o outro que não tem o alimento, o outro que não pode ir para a escola, um que não tem emprego. Você vai sofrer de uma forma ou de outra, mas você não precisa estar agarrado ao sofrimento como condição essencial para evoluir, porque aí seria
muita maldade divina. Você vê a obrigação de evoluir sofrendo. Emmanuel fala isso no livro O Consolador, e ele fala que existem espíritos que eles traçam trajetórias de evolução com pouco sofrer. Então, não fiquemos com essa imagem de tem que nascer para sofrer. Não, nós temos que nascer para viver e sermos felizes. Mas pode ter sofrimento, porque somos espíritos ainda imperfeitos, mas não com essa obrigatoriedade. Então, podemos sim procurar o bem-estar, dizem os espíritos, é natural o desejo do bem-estar, né? Ninguém procura as infelicidades. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha diminuir-nos nem as forças físicas, nem as forças morais. Eu vou procurar o bem-estar, mas aí eu me acabo de tão cansada que eu falei, não, isso não é bem-estar. Você está se destruindo, achando que está em busca do bem-estar. Então, tudo tem que ser de forma equilibrada. Então, ele fala aqui, você não pode procurar o bem-estar e perder as forças físicas e forças morais. Kardec também pergunta sobre as privações voluntárias, se elas são válidas, né? Ele diz, são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Quer dizer, a pessoa cria uma expiação. Eu vou me privar disso, vou sofrer para acelerar o meu processo evolutivo. Vai depender. Eles dizem o seguinte, fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Ou seja, as privações, elas têm que ser planejadas pelo mundo espiritual. São as privações naturais. Essas privações que nós criamos com o olhar físico, olhar material, às vezes tem mais egoísmo do que realmente privação. Eu vou me privar disso, as pessoas vão me olhar, vão achar que eu estou evoluindo, quando na verdade os espíritos dizem as privações naturais, aquelas programadas, elas devem ser recebidas com força, com garra, porque você está quitando uma etapa, está queimando etapas. Agora, as que nós criamos no mundo, sem o planejamento espiritual, são perigosas. Então eles dizem, quer se privar de alguma coisa? Faz o bem aos seus semelhantes e você vai ter muito mais mérito. Quer ver? Tem uma parte que ele fala aqui. Aqui, ó. Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vem de Deus. É o planejamento que nós fazemos no mundo espiritual. Que a espiritualidade nos ajuda a programar. Que nós vamos ter acesso às vidas anteriores. A nossa fichinha, que o nosso irmão mostra, olha, essa existência agora você tem isso, isso e isso para passar. Então essas que são programadas, eles dizem, esses são os únicos que elevam. Porque vem de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outra. Então pense bem, se você vai se privar de alguma coisa, a finalidade tem que ser, estou fazendo bem a alguém? Porque privar-se pelo egoísmo para aparecer, os espíritos dizem, é inútil. Essas não valem. Tem umas questões importantes aqui nas privações voluntárias que Kardec vai perguntar da alimentação animal. E isso dá uma confusão no meio espírito. Come carne, não come carne. Come carne, não come carne. As pessoas ficam sempre brigando. Mas aqui, vamos ler a 723. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Vamos lembrar que o Livro dos Espíritos foi publicado lá em 1857. A nutrição, o conhecimento, a bioquímica era outra. Nós avançamos. Então, o que os Espíritos responderam? Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação
lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, o homem, tem que se alimentar conforme reclame a sua organização. Mais tarde, lá em 1930 e pouco, 40 e pouco, Emmanuel lança um livro, O Consolador, de perguntas e respostas também. E lá na questão 129, o grupo de estudo faz essa pergunta a Emmanuel: Emmanuel, pode comer carne dos animais? Qual o problema de comer a carne dos animais? Aí o Emmanuel, eu não trouxe o livro aqui, mas ele fala mais ou menos assim: é um erro grave comer carne dos animais. Aí os espíritas começaram essa dissensão: come carne, não come carne. Só que Emmanuel, no segundo parágrafo da resposta, ele diz o seguinte: é um erro comer carne, mas imaginemos quantas pessoas trabalham na produção de carne bovina, de carne animal, para nós humanos nos alimentarmos. Muita gente. Então essa máquina, ela não pode desaparecer de uma hora para outra. Então os costumes, os hábitos, eles têm que avançar de uma forma natural. Não pode romper com tudo. Então ele diz assim: confiemos no porvir. Porque as pessoas vão se transformar e vão diminuindo, vão descobrindo alimentações diferentes. Então não precisamos entrar em conflito com essa questão de comer carne e não comer carne. Fiquemos à vontade. Mas o INCA, a nutrição de hoje, já nos alerta para o consumo excessivo de carne vermelha, para o conteúdo de colesterol desse tipo de alimento. Então a humanidade, aos poucos, ela já vai descobrir: não é tão bom assim. Temos que comer carne todo dia? Não precisa comer carne todo dia. Mas tudo isso, gente, vocês podem observar. 1857, Emmanuel publicou em 1930 ou 40. E a nutrição vem avançando de mais de 80 para cá, na constituição de alimentos e estudo dos alimentos, quimicamente falando. Então não adianta correr contra o tempo. Tem que respeitar a evolução, o gosto e o paladar de cada um de nós. Não precisamos entrar em atrito, nem conflito. Tem gente que briga mesmo. Isso é desnecessário. Mas não existia comida japonesa, né? Não aqui, né? No Ocidente. O que mais? Os sofrimentos naturais. E então nós acabamos. Porque quando nós falamos de privações voluntárias, são as mortificações. Afinal de contas, eu me sacrifico, eu me mortifico, mas pelo quê? Tem que estar proporcionando bem a alguém, senão é inútil. Deixa as provações que já vem planejada, que já é suficiente, né? A gente não tem que ficar inventando privações e provações aqui na Terra. Porque aqui o nosso olhar não é o olhar do mundo espiritual. É o olhar da vida física, essa vida física. Ah, mas eu conheço uma pessoa que lembra de outra vida. Sim, mas é uma em quantas outras? Pouquíssimas pessoas nascem com a lembrança de existências anteriores, para saber a quem está devendo, quem é o pai, quem é a mãe. Então nós nascemos esquecidos, justamente para pagar de forma mais fácil. Porque se nós reconhecêssemos nos nossos familiares, entre os nossos amigos, os débitos do passado, ia ficar difícil a convivência. Ah, você em existência exterior, hein? Quer dizer, nós ainda não temos esse desprendimento de saber. Então nascemos esquecidos e já trazemos um plano máximo. E vamos fazendo o plano mínimo no dia a dia aqui. Então, essa é a proposta. Conservar-se para quê? Para viver bem. Para estar bem com você mesmo, com o próximo, com a sociedade, para que nós tenhamos uma vida digna. Porque o espírito, ele quer evoluir para chegar a Deus. Mas isso ainda falta algumas centenas, talvez milhões de anos. Então, enquanto esse momento não chega, que a gente possa estar bem hoje. O importante é o hoje e o agora. Porque é esse momento que nós estamos vivendo. E se nós não construirmos bem hoje, como é que vai ser amanhã? Não vai ser bom. Então somos arquitetos do nosso destino. Somos construtores do nosso futuro. Então que a gente possa construir um presente agradável. Ah, e o passado? O passado é experiência.
Nós não vamos modificar o passado. Vamos eliminando os rancores, as raivas, as mágoas do passado, porque isso só traz doença. Estresse, sistema imunológico abalado, células de defesa baixa. Vamos eliminar isso de nossas vidas, porque isso também faz parte da conservação. Ah, mas é muito difícil. O que a pessoa me fez, tudo bem, respeitemos. Mas trabalhe em si o perdão ou inicia o esquecimento. Ou não pensar todo dia, já é um bom início. Porque se nós cristalizarmos o nosso pensamento nas mágoas de ontem, vamos ficar doentes, vamos perder tempo e não vamos estar construindo um hoje melhor. Então cabe a nós essa tarefa. Então o Espiritismo, ele traz essa questão de responsabilidade, porque somos nós mesmos. Os espíritos influenciam, sim, eles lançam ideias, eles nos sopram ideias, mas eles não vão resolver os nossos problemas. Eles não estão encarnados, nós estamos. E nós temos que resolver os problemas e facilitar a nossa existência. Então, que nós tenhamos essa lição para casa. Quem tem o Livro dos Espíritos depois leia, porque são muitas perguntas, depois ficar lendo tudo, que é meio chato de ficar lendo. Mas tem muitas perguntas ainda para vocês lerem e muita coisa bacana para conhecer dentro do Livro dos Espíritos. Muita paz a todos e obrigado pela atenção.